Bom dia a todos. Na verdade, quero agradecer ao Lobe. Ele, quando me convidou para estar aqui, eu era o secretário de Gestão Pública, né? E acabo vindo aqui agora como secretário de Planejamento, na verdade. Mas a gente pretende estar aqui fazendo um bate-papo com a equipe do CEPAM, para a gente poder avançar bastante, mas eu quero dizer que é um orgulho muito grande, Lobe, estar aqui agora como também secretário de Planejamento. Não é chefe, mas amigo. Lobe, um grande amigo no Congresso Nacional. Passamos 8 anos ou 12 juntos? 8 anos juntos. E eu tenho um orgulho muito grande do Lobe, uma pessoa voltada para a vida pública. Há pessoas que gostam e aceitam uma tarefa da vida pública. E há pessoas que optam para ter a vida, sua vida, como uma vida pública para poder servir. Como foram vários que estão aqui. Tá, o Fernando Montoro, como foi seu pai, como foi o Covas, como são vários homens que entram para a história. Mas como são muitos prefeitos, tem um cargo apenas que para, mas continua na sua cidade. E eu quero aqui saudar todos esses homens que sabem se dedicar pela vida pública, e eu reconheço no Lobe uma dessas pessoas que tem um orgulho muito grande. Eu quero saudar aqui o Celso Giglio, meu amigo, também uma pessoa desse tipo, que sempre ou é prefeito, ou é deputado, ou é alguma coisa, e a gente, o PSDB, tem um orgulho enorme de tê-lo aqui conosco. O Marcos Monte, presidente da Associação Paulista de Municípios, saúdo também o irmão dele, Milton Monte, meu amigo também do Congresso Nacional já há 13 anos. A Maria do Carmo Meirelles, em nome de quem saúdo todos os técnicos aqui do CEPAM, toda a equipe tem aqui, que é um orgulho muito grande para o governo do Estado de São Paulo e para o Estado de São Paulo, o Eduardo Greito, um cientista político, amigo dessa luta que temos também travado no Congresso nos últimos anos, o Oded, que representa muito bem a sociedade organizada na luta dos direitos do cidadão, de um país democrático como a gente quer, e nesse tema de informações é um dos grandes batalhadores para que a gente tenha realmente essas informações disponibilizadas na hora e no lugar certo. Ao Antônio Naufel, desculpa, viu, Antônio, uma falta de respeito até mim, ao Antônio Naufel, prefeito de Mococa, que foi escolhido, na verdade, aqui como um exemplo de transição. Feliz que você tenha passado de perto isso daí. Quero saudar também junto com, ao saudar você, pedir desculpa a todos aqui, mas o Albertinho, que na verdade é da AMA, mas como também foi citado aqui, porque o Celso Giglio, que recebeu o título de cidadão, aproveito para saudar aqui também o Adilson e o Zé Carlão, que é na verdade, de Valentim Gentil, porque também tem um título com muito orgulho de Valentim Gentilense, de uma cidade que adoro muito e é minha vizinha, lá de onde nasci. Ao Marco Antônio Mroz, que é o presidente estadual do Partido Verde, amigo da gente dessa luta. Eu vou falar uma palavra bem rápida de vocês, do momento que vocês estão vivendo aqui. Vocês escolheram um tema muito importante, que é o tema da transição. Mas junto com o tema da transição que vocês escolheram, é o momento em que o Brasil aprovou uma lei também importante, de mais de 10 anos na luta do Congresso com a sociedade e do povo brasileiro, que é o direito do acesso à informação, que é de interesse público. Isso é uma relação muito importante que está sendo construída. Nós temos uma forma diferente. Às vezes a gente pensa a transição, que eu vou comentar, mas muito mais importante do que a transição é o processo do governo que a gente exerce, é o período do nosso mandato e na relação como a gente se relaciona com os outros poderes, com a Câmara de Vereadores, mas com o governo federal e estadual na troca de informações, de compromisso dos seus convênios, na implantação dos seus programas, mas muito mais do que isso é com a sociedade. É com o povo, na verdade, que vive no seu município. Porque à medida que essas informações vão sendo disponibilizadas naturalmente no período de um governo, e são debatidas e são cobradas, essas informações não só se tornam a informação que acerta, porque há uma guerra enorme de informação quando se muda de governo. E todos vocês que já mudaram sabem disso. Mas o mais importante, à medida que essa informação está transparente no processo da gestão em que teve qualquer prefeito, ou um governador, ou um presidente da República. E é isso que essa lei trata. Essa lei ela é bem mais ampla do que o período da transição. Ela consolida o acesso, a forma mais importante da democracia, que é o acesso à informação, para que a gente possa estar melhorando a relação
do cidadão com os poderes públicos, no caso, o município, que é o caso de vocês. A gente vive de perto isso. Eu sou uma pessoa apaixonada pela tecnologia da informação, para facilitar a vida do serviço, mas a guerra da informação é muito grande. É muito fácil um governador, nós vivemos de perto, agora aqui há uns 3, 4 meses, quando a gente fala que a segurança está melhorando. E o pessoal fala, poxa, mas eu fui assaltado, eu vi um assalto no prédio do lado, no meu bairro, e as pessoas não sabem se está ou não está, na verdade, melhorando, porque ela não tem essa informação, ela tem a sensação do que ela vive perto dela. E nem sempre a sensação do seu entorno é a sensação da média em que o governo busca, que é a da população. À medida em que você pegou a informação, disponibilizou para cada associação de bairro, para cada cidadão, tem interesse em acompanhar o que de fato acontece aonde mora, qual o tipo de assalto, você ganha duas coisas. Primeiro, imediatamente você sensibiliza e mostra que aquela informação de gestão tua é a que está na vida da pessoa, porque ela percebe que é aquilo. E muito mais do que isso, você inclui o cidadão no desafio daquilo que não é do prefeito, não é do governador e não é do presidente, de construção da sociedade. O grande desafio do Brasil é como é que nós vamos aproximar a sociedade, o cidadão, a sociedade organizada, um clube de serviço, uma entidade de bairro, uma associação de qualquer representante de classe que seja, ao seu governo. Então, à medida em que você disponibiliza essas informações que é de interesse público, você traz a sociedade para dentro do seu governo. E essa informação sua passa a ser verdadeira e é aquilo que a pessoa e o cidadão vai sentir. Essa lei é muito importante, porque, infelizmente, nem todos entendem isso. E aquele prefeito, ou aquele governador, ou quando no período de um presidente, disponibilizam informações. Mas o que acontece? Quando às vezes muda um prefeito ou muda um governante, essas informações começam a sumir. É fácil, é só você fechar uma chave do sistema, orientar as pessoas para não distribuí-la mais. Então, um partido, para consolidar sua democracia, primeiro ele precisa fazer com que essas informações sejam disponibilizadas e elas sejam protegidas por leis para que não possam mais ser bloqueadas. Então, os canais com que você vai construindo com a sociedade têm que ser protegidos. Esse foi o espírito maior dessa lei. Mas muito mais do que isso. É importante que as leis que são de interesse público para organizar sejam obrigadas a ser disponibilizadas. O cidadão não pode estar esperando a vontade de um governante disponibilizar aquela informação ou não. Tem que ser o contrário. Hoje a sociedade é muito rápida. O uso da tecnologia da informação, as redes sociais, a maneira das pessoas se organizarem é nova, ela é multissetorial. Ela não é mais setorial ou ela não é uma a uma. Ela acontece em rede, paralelas, integradas, conectadas. Então o governo tem a obrigação de se modernizar, de se organizar e distribuir essas informações para o seu cidadão, permitindo que a sociedade também se organize e cresça. Não fique dependendo do prefeito ou do governador levar a sociedade para frente. A sociedade hoje ela tem uma grande quantidade de informações, ela tem uma grande capacidade de mobilização. Ela está derrubando um monte de governos no mundo inteiro. E isso mostra a nova forma das pessoas pensarem. E isso aumenta a nossa responsabilidade de disponibilizar essas informações. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que começar a tratar antes. E a mesma coisa no momento da transição. Se vocês não tratarem com antecedência, se vocês quiserem organizar a informação para colocar num documento e distribuir, esse documento não é conhecido pela sociedade. Ele não será o verdadeiro. A troca de governo, quando é radical, fala, opa, vou esconder essa informação porque vai entrar um governo contra o meu. A maior bobagem do mundo. Porque quando não há uma informação verdadeira que a sociedade, quem vai criar é o próximo governo, que é o cara contra você. A dívida de 2 passou a ser 7, porque aquilo que estava previsto como tinha que pagar não foi pago, na verdade está previsto para ser pago no outro ano, eles somam como dívida, a dívida que você deixou organizada é multiplicada não sei por quanto, a incompetência às vezes do começo de um próximo governo joga tudo para o governo passado. Então quem não se organiza na verdade para fazer uma transição, não está organizado para sair bem para a história. A gente pode ser um grande governante, e a gente não sabe quem vem depois da gente. E se nós não tivermos organizado, discutido com os nossos gestores e com a participação da sociedade em parte dessas informações, nós estamos deixando para escrever a história do nosso governo para o próximo governante. Não vai adiantar nada. Então, é muito importante a gente fazer uma transição correta. É importante esse processo que vocês vão discutir da transição. É uma palavra-chave. Nunca vi ainda as pessoas se organizarem. Vocês estão inovando, Lu. Vocês saíram na frente para trazer esse debate.
E é muito importante que o CEPAM possa ajudar, na verdade, esses municípios se prepararem para poder fazer uma boa transição. Porque não é só a guerra da informação, é o custo que a sociedade perde. Em muitos governos, quando se faz uma transição, eu cortei um monte esse programa. Poxa, mas o programa Bolsa Família tinha não sei quantos mil alunos, agora tem tanto. Por quê? Porque o número não estava suficientemente transparente para a sociedade. Se tiver, ninguém vai ter que ficar explicando. E se o prefeito entrar e cortar, ele está ferrado, porque ele sabe que é um programa bom, a sociedade comprou o programa e a informação estava transparente e vai ficar claro o quanto ele reduziu. Não adianta falar, não tinha dinheiro. Tinha sim, o dinheiro estava aí, o programa estava previsto. Então, quando você tem essas informações de maneira transparente, disponibilizada para os seus gestores, faz parte da sua administração e para parte da sociedade, para a Câmara de Vereadores ou para o Poder Legislativo, você, na verdade, está consolidando a continuidade dos bons programas e dos bons projetos que você planejou e começou a fazer no seu governo para ter continuidade no próximo governo. Então, o momento de transição, ele é muito rico, é muito importante para o início do próximo governo, mas é muito mais importante para o governo de quem está encerrando e está passando o bastão. Porque vai assegurar a continuidade dos seus programas, dos seus projetos, vai dar seriedade e vai fazer que os seus números que estão sendo passados sejam os números verdadeiros. Não aquele que, na verdade, vai entrar para construir o número que quiser dizer para a sociedade. Então, essa transição é muito séria, muito importante, tem uma lei muito boa que acaba de ser sancionada recentemente pela Presidente da República, e é importante que a gente, vocês nesse debate, discutam se essa lei precisa ser acrescida de alguns outros artigos, de alguma coisa, ou se esse momento de transição precisa de uma legislação à parte única, e eu acho que é esse debate que vocês começam a fazer, espero que seja concluído, e aí eu tenho certeza que através tanto da Associação de Município, como da Assembleia Legislativa, como do Governo de São Paulo, ou na Câmara de Federal, onde o Lobo é muito querido, tem uma grande articulação, um monte de amigos, poderá ser transformada em realidade. Bom debate a vocês, bons trabalhos, e eu quero depois ter o resultado disso para saber como é que a gente pode também, no governo do governador Geraldo Alckmin, poder ajudá-los a implantar. Obrigado, um forte abraço, é um prazer enorme estar aqui com vocês.